Um feliz sábado a todos e a todas. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Clique aí no sininho para que você seja notificado das novidades. Compartilhe o nosso canal. Faça com que esse canal seja uma bênção não apenas para você, mas também para outras pessoas. E que Deus continue nos abençoando sempre. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a presença de Deus em oração. Oremos. Amado Deus, querido Pai, nós gostaríamos de te pedir que tu venha abençoar as pessoas que neste momento estão acompanhando a recapitulação da lição através do nosso canal. Tu venha abençoar a vida de cada uma, a família, o trabalho, a história de cada pessoa. E que neste momento nós sejamos abençoados com aquilo que será apresentado. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos recapitular a lição de número 8, que tem como título Educação e Redenção. O texto para memorizar se encontra exatamente no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nos traz o seguinte, a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se nós percebermos aqui, a partir desse texto, nós apresentamos, que a Bíblia Sagrada, ela nos garante, dentro de um processo pedagógico, nos auxiliar, nos dar o suporte para que nós possamos saber como nós podemos adquirir, como nós podemos conhecer e como nós podemos progredir na nossa vida espiritual rumo à salvação através do plano da redenção que foi estabelecido por Deus. Então, didaticamente, pedagogicamente, a Bíblia ela nos conduz a esses aspectos que são importantes. Vamos verificar agora esse texto que é interessante para a nossa reflexão, onde nós descobriremos na história bíblica um outro tema, um mestre e seus alunos. Eles continuam sendo reprovados nas provas, mas o mestre pacientemente explica as lições repetidamente, até que finalmente alguns venham assimilar. Esse mestre, Jesus, ele passou 3 anos e meio com seus discípulos, tentando ensinar para eles. Eles erravam, mas Jesus pacientemente voltava a ensinar para que assim eles pudessem aprender, não apenas na teoria, mas também na prática. E isso é o que nós requeremos de qualquer professor no campo secular, que o professor ele tenha paciência com os alunos, para que naquilo que os alunos não conseguiram acertar, seja oferecido uma outra oportunidade. É por isso que nas escolas, nas instituições de ensino, existe sempre uma segunda oportunidade, existe uma prova de recuperação. E Deus muitas vezes está apresentando para a gente muitas possibilidades no plano da redenção, para que assim nós possamos compreender que Deus ele dá sempre uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, e quantas oportunidades forem necessárias, para que assim nós possamos entender o verdadeiro sentido do plano da redenção. E nesse sentido, nós devemos estabelecer e adotar o papel de aluno, se quisermos apreciar plenamente o dom divino de educar. E a gente sabe que educar, a prática pedagógica não é fácil, requer paciência, requer a atenção, requer o preparo de cada pessoa. E esta lição desta semana destaca a importância de ver Deus na posição de mestre divino. E nós, como os seus alunos, a joia da coroa de seus ensinamentos é o plano da redenção e a restauração desse mundo perdido de erro, pecado e morte. Deus está sempre nos oferecendo uma outra oportunidade através do plano da redenção, nos ensinando e nos ajudando para que a gente não venha perder a oportunidade enquanto a porta da graça está aberta. E neste momento vamos ao primeiro tópico da lição, que tem como título A Imagem de Deus. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nos diz a palavra de Deus. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja que coisa importante, né? Que coisa maravilhosa. Eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a imagem de Deus é mais uma imagem mental, que permite que dois seres, um divino e o outro humano, tenham um encontro de mentes.
Outro aspecto que é importante nós ressaltarmos, ele nos criou a sua imagem, assim como os pais humanos têm filhos à imagem deles, para que pudesse nos educar como filhos seus, pertencentes à sua família. Meus queridos, eu e você, a imagem de Deus. Como é importante, como é maravilhoso quando você tem de fato uma vida exemplar, quando você de fato tem filhos que seguem o seu caminho, que são os seus exemplos, e todo mundo começa a comentar, tal filho, tal pai, ou para o bem ou para o mal. O exemplo é muito importante, e Deus ele nos deixou o exemplo através do ministério de Jesus aqui na terra, para que nós pudéssemos seguir, para ser os seus representantes. E saibamos todos que nós costumamos parecer com aquelas coisas ou aquelas pessoas das quais nós convivemos. Se nós convivermos com Jesus, nós seremos parecidos com Ele. Os discípulos eram muito parecidos com Jesus porque conviviam com Jesus. Nós passamos a refletir muito a imagem daquilo que a gente convive, daquilo que a gente participa. Então, tenhamos cuidado naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos realizando, das pessoas das quais nós convivemos, para que nós sejamos exemplos para todas as pessoas. Vamos agora à primeira pergunta. De acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27, como Deus criou originalmente a humanidade e o que aconteceu com ela após o pecado. Assinale a alternativa correta. Letra A. Ele criou a imagem e semelhança. Após o pecado, o homem e a mulher geraram filhos semelhantes a eles. Letra B. Ele não criou a sua imagem e semelhança. Após o pecado, o homem e a mulher geraram filhos semelhantes a eles. Qual a alternativa correta? Pare, pense direitinho. Vamos lá? Exatamente a letra A. Deus nos criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E depois do pecado, eles geraram filhos semelhantes a eles. Infelizmente, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e o pecado e a morte passou a todos os homens. Segundo tópico da lição, Jesus como professor. O que a Bíblia nos diz é o seguinte: um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E continuando, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisão em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. Isaías capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. Maravilhoso esse texto, mostra Jesus, o profeta Isaías está apresentando o ministério de Jesus, que seria um ministério pedagógico de um mestre que estava ali para auxiliar as pessoas, por palavra, por conhecimento e por exemplo. Portanto, a Bíblia usa muitos termos para descrever Jesus. Como é que a Bíblia usa os termos para descrever Jesus? O Filho de Deus, o Messias, o Filho do Homem, o Salvador, o Redentor, o Senhor, o Cordeiro de Deus, o Leão da tribo de Judá, entre outros. Portanto, o ministério de Jesus, nós poderíamos dizer que apresentaríamos aí três aspectos que são fundamentais no ministério de Jesus. Jesus como Salvador, Jesus como professor e Jesus como profeta. Então, essas três coisas nos mostram muito bem que o ministério de Jesus ele foi completo na teoria e na prática. Jesus ele veio para ensinar, ele veio para revelar a vontade de Deus, mas acima de tudo, o objetivo de Jesus não era apenas levar o conhecimento secular às pessoas, mas é levá-las a compreender que elas precisavam entender, compreender e aceitarem o plano da redenção estabelecido por ele desde o momento em que entrou o pecado no mundo. E eu e você precisamos absorver, entender e colocar em prática e nos alegrarmos com o mestre dos mestres naquilo que ele nos ensina, naquilo que ele nos apoia e naquilo que ele deseja que nós sejamos. Porque Deus, ele nos quer no céu, Deus nos quer como filhos seus, obedientes a ele, não para o bem dele, mas também para o nosso bem, para que nós possamos desfrutarmos desse mundo
a alegria da salvação. Vamos agora à segunda pergunta. Vamos agora à pergunta número 2. O que Isaías capítulo 11, versículo de 1 a 9, revela sobre a função do ensino de Jesus? Assinale a alternativa correta. Letra A. Segundo o profeta, Jesus teria o espírito de sabedoria e de conhecimento. Letra B. Segundo o profeta, Jesus teria o espírito de condenação. Qual a alternativa correta? Vamos pensar direitinho? Vamos lá? Exatamente a letra A. Segundo o profeta, Isaías, Jesus teria o espírito de sabedoria e de conhecimento. Que coisa maravilhosa! Terceiro tópico, Moisés e os profetas. Vamos agora a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 16. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Meus queridos, Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo ele nos traz lições preciosas, lições maravilhosas. Ele fala sobre a importância de aprender. E Paulo, quando se dirige a Timóteo, diz: olha, o que você aprendeu desde criança, tudo aquilo vai ser útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Para que tudo isso? Paulo explicou a Timóteo, para que o homem de Deus ele seja justificado para a obra da salvação. E o que é a justificação? A Bíblia diz que quando nós somos justificados, nós temos paz com Deus. E essa paz que Deus nos dá é exatamente quando nós compreendemos o plano da redenção teoricamente e quando nós colocamos em prática. Então, os ensinamentos do apóstolo Paulo para Timóteo prepararam Timóteo para os grandes desafios que ele deveria enfrentar na sua vida. Pergunta número 3 agora, vamos lá? De acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17, qual a função das Escrituras na educação cristã? Assinale a alternativa correta. Letra A. Elas têm a função única de nos mostrar o nosso pecado. Letra B. Servem para o ensino, para a repreensão, educação na justiça e nas boas obras. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B. Por quê? Porque a Bíblia ela não tem a função de mostrar apenas o pecado, mas a Bíblia serve para ensinar, para repreender, para educar, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tópico do número 4. Homens e mulheres sábios. Vamos ao texto agora, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 e 34. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está no mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. E vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão. E todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Meus queridos, que maravilha esse texto aqui mostrar, né, a forma como o rei Salomão, na sabedoria que ele recebeu de Deus, no discernimento que ele tinha, no conhecimento que ele tinha, né, ele foi um professor nato, ele conhecia de todas as áreas que nós podemos imaginar, da botânica, da física, da matemática, do conhecimento da palavra e de todo o conhecimento que era possível. Salomão ele estava inteirado e as pessoas vinham para ouvi-lo, para ouvir a sua sabedoria, para ouvir o seu ensinamento, para ouvir aquilo que ele tinha de ensinar. E quando as pessoas chegavam até Salomão, o que a Bíblia nos diz aí no texto é que todos ficavam maravilhados. E, portanto, as palavras para designar escola, estudo, educação são claramente compreendidas nos dias de hoje, mas não eram comuns nos dias da Bíblia. As palavras para ressaltar esses aspectos de escola, estudo e educação das quais nós temos hoje são as palavras sabedoria e sábio. São muito comuns nas Escrituras para apresentar o que significa educação, o que significa escola, o que significa estudo, o que significa conhecimento. E disso é possível que a Bíblia nos apresenta
Salomão como um homem que tinha esse conhecimento, e esse conhecimento respaldava ele para ensinar as pessoas. E todos ficavam maravilhados do seu conhecimento. Vamos agora à pergunta de número 4. O que 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 e 34, revela sobre a importância da sabedoria? Assinale a alternativa correta. Letra A. A sabedoria é muito importante, mas não serve para testemunharmos de Deus. Letra B. A sabedoria é muito importante, pois serve para testemunharmos de Deus. Qual a alternativa correta? Parou? Pensou? Exatamente a letra B. A sabedoria é muito importante, pois serve para testemunharmos de Deus. Veja, Salomão, ele recebia pessoas de muitos lugares para saberem as coisas que Deus tinha iluminado, ele tinha revelado para ele. De todas as áreas do conhecimento de Salomão, ele tinha discernimento, tinha sabedoria, tinha conhecimento. Quinto tópico, educação na igreja primitiva. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 8, nos diz: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus. Falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Então aqui o apóstolo Paulo, né, ele diz como era que ele apresentava a mensagem que ele recebia de Deus. É extremamente importante que nós tenhamos a formação acadêmica no mundo secular, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, especialização lato sensu ou stricto sensu. O que é especialização lato sensu? São especializações, que a gente chama pós-graduação, né? E o que são as pós-graduações stricto sensu, mestrados e doutorado? É muito importante ter o conhecimento secular, o conhecimento que a gente vai obter na universidade, na pesquisa realizada, mas muito mais do que isso é o conhecimento que o apóstolo Paulo diz que ele recebeu, o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus para ensinar as pessoas o plano da redenção. Porque como a Bíblia diz, do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta o homem ter a sabedoria do mundo todo, o homem ter todo o conhecimento, ter todo o preparo acadêmico, ter mestrado, ter doutorado, ter pós-doutorado, ter uma formação acadêmica, se isso é para a sua própria perdição? Não, vamos usar o conhecimento com o que nós temos, associado com aquilo que Deus nos revelou, associado com aquilo que Deus nos iluminou, para que assim nós pudéssemos e possamos também compartilhar com as outras pessoas. Então, portanto, esse estudo será muito profundo e tornará acessível um aprendizado muito grande àqueles que são guiados pelo Espírito Santo para verdadeiramente apresentar o caminho de Deus, o caminho da salvação. Vamos à pergunta de número 5. Vamos agora à quinta e última pergunta. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 16, segundo o apóstolo Paulo, da primeira epístola aos Coríntios, o que é tão importante no contexto da educação? Letra A. É importante que busquemos a sabedoria de Deus e não a dos homens para a salvação? Letra B. É importante que busquemos a sabedoria de Deus e a dos homens para a salvação? Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. É importante que nós busquemos a sabedoria de Deus e não a dos homens para que nós possamos receber a graça da salvação de Deus. Portanto, que coisa maravilhosa, que a educação e a redenção elas estejam juntas. Não apenas o conhecimento secular, mas o conhecimento que Deus ele nos ilumina a recebermos através do Espírito Santo, para que assim nós possamos ensinar as pessoas, para que elas tenham o conhecimento do plano da redenção, para que elas entendam que elas precisam serem salvas do pecado e das suas consequências. E, portanto, que Deus continue nos abençoando sempre, que a sua vida seja iluminada e que você seja uma pessoa que permita que Deus use você como instrumento para ensinar outras pessoas o plano da redenção. Vamos, nesse momento, buscarmos a Deus em oração, agradecermos a Ele por mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade concedida de estarmos nesse momento juntos para
recapitularmos a lição da escola sabatina com meu amigo, com minha amiga, através dos canais da internet e através também do equipamento ou dos equipamentos eletrônicos. Que Deus abençoe essa pessoa, que ela seja iluminada, que ela seja abençoada, em nome de Jesus. Amém.